dia a todos, bom dia a todas, bom dia para você que está nos assistindo pela Pop TV em Sobradinho e Porto Alegre. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um ICL Mercado Investimentos. Hoje, terça-feira, dia de conhecer o resultado da Petrobras, então a gente vai falar disso com vocês, mas dia também de saber o que mexe com o nosso bolso, porque saiu a cesta básica e a gente vai entender o que pressionou a cesta básica, qual é a cesta básica mais cara do Brasil, como é que estão as cestas básicas nas principais capitais. Então a gente vai falar disso também, né? Logo depois de falar de inflação. Agora a gente volta aí nesse assunto para falar da cesta básica e vamos falar também sobre o Brasil e a China e os acordos firmados na reunião que teve e que, né, o presidente Lula ainda está visitando o país. Então a gente vai ver aqui, nossa senhora, quase rolou um André Graziano ao vivo. A gente vai falar disso tintim por tintim também com vocês. Mas antes de tudo isso, vamos passar pela nossa agenda para entender aí o que tem de divulgação hoje, o que deve nortear aí o dia de uma forma geral. Então vamos lá, às 6 horas da manhã, na Alemanha, já saiu o índice de expectativas econômicas do mês de maio. Então aqui, essa divulgação já aconteceu. E às 8 saiu a ata do Copom. A gente vai tentar passar muito por cima aí da ata do Copom, porque ela não trouxe nada de novo em relação ao comunicado ou nada de novo em relação às outras atas. Ela ficou quase naquele copia e cola. Um misto de copia e cola da ata passada com o comunicado do Copom. Então nada muito novo sob o sol aí nesse pronunciamento oficial nessa ata do Banco Central. Às 9h30 saiu o CPI, Índice de Preços ao Consumidor, e o Núcleo lá nos Estados Unidos. E esse índice de preços oficial aí, chamado CPI, ele acabou surpreendendo e vindo abaixo do esperado. A alta foi menor do que se esperava. Então a gente já tem aí uma novidade que deve também nortear bastante o dia de hoje. Tem a teleconferência ao meio-dia dos resultados da Petrobras. Ontem saíram os resultados e agora vem a teleconferência para explicar esse resultado, para trazer um panorama de como foi, né, esse resultado de forma ali até mais corporativa, né, para trazer mesmo esses dados para os acionistas e também as sinalizações, os guidance daqui para frente. Balanço da Caixa sai depois do fechamento, balanço da CVC também. E tem mais uma série de balanços que saem aqui no Brasil depois do fechamento. Então vamos passar aí para a próxima página para o pessoal de casa acompanhar com a gente quem mais, além da Caixa e da CVC, divulga o resultado hoje. Tem a Raizen, tem a JBS, tem a Nubank, tem a PagBank, tem a SLC Agrícola, Santos Brasil e a reunião do Ecofin não é depois do fechamento e nem é aqui no Brasil, essa acontece ao longo do dia aí, como aconteceu no dia de ontem. Essa reunião está acontecendo e não tem horário para terminar e nem é aqui no Brasil. Mas é isso, a gente tem uma série de resultados importantes hoje sendo divulgados também e logo a gente vai ter o fechamento também do setor financeiro, uma vez que a gente vai ter todos os balanços dos grandes bancos aqui brasileiros e aí a gente traz o compilado para vocês. Agora, antes de entrar no balanço da Petrobras, antes da gente falar de cesta básica, eu vou dar bom dia para o Diego, que já está lá na redação, para contar para a gente como é que a Bolsa fechou ontem, o que norteou o dia de ontem. Então, Diego, bom dia, como você está? Conta um pouquinho aí para a gente desse fechamento de mercado. Bom dia, Débora, bom dia para toda a nossa audiência, bom dia para a nossa telespectadora fiel e corintiana Maria Helena, bom dia para a Cidadã do Mal. Bom dia para Gladys Garcia, bom dia para Sandra Hortal, bom dia para o Moacir de Cachoeira do Sul, no Rio Grande do Sul, bom dia para Neraci Miranda, bom dia para Geral, prazer estar aqui com vocês. Débora, sobre o fechamento de ontem, né? Segunda-feira geralmente é um dia de tristeza, pós-final de semana, início de semana, volta ao trabalho, só que essa segunda-feira foi de muita alegria para os mercados, só não exatamente para a nossa bolsa, que teve uma alta bem tímida. O Ibovespa teve um ganho bem discreto no dia de ontem, fechando o dia com uma alta de 0,04%, aos 136.563,18 pontos, com um ganho pequenino de 51,30 pontos. O dólar teve uma alta mais expressiva que a da Bolsa, subindo 0,43% e batendo na casa dos R$ 5,68.
Os nossos pesos pesados da Bolsa acompanharam o ritmo de empolgação do exterior e botaram o pé no acelerador. A Vale, no caso, acompanhou a alta do minério de ferro no mercado externo e avançou 2,51%. Já a Petrobras acelerou 2,39%, com mais uma alta do petróleo internacional. O que deu um freio na nossa bolsa foram os bancos. No caso, eles recuaram em bloco e todos com uma queda de mais de 1%. O Itaú, por exemplo, recuou 2,01%. No mercado externo, a história é outra. Clima de festa generalizada nessa segundona. O motivo da euforia? A trégua de 90 dias na guerra tarifária entre China e Estados Unidos. Com isso, as bolsas de Wall Street bombaram. O Dow Jones subiu 2,81%, o S&P 500 avançou 3,26% e o Nasdaq valorizou 4,35%. Débora? Vamos lá, vamos entender não só esse movimento, né? Por que os bancos levaram o Ibovespa aí, não para o terreno negativo, mas para esse fechamento quase na estabilidade? Por que o banco limitou, né? O setor financeiro limitou essa alta do Ibovespa? Porque ele tinha subido muito. Então, a gente viu o Bradesco subindo logo depois do resultado, quase 15%, em alguns casos até 15%. O Itaú subiu demais logo depois que divulgou o resultado, subiu mais de 5%. Então, a gente viu os bancos, indo numa esteira muito positiva de alta. Então, foram altas bem robustas, não foram altinhas, foram altonas. E aí o mercado, o que o mercado vê? Os investidores olham para isso e falam, bom, o banco subiu 15%. Será que eu seguro mais um pouco e vejo o que dá? Ou será que eu vendo e realizo esse ganho e depois, quando cair, eu compro de novo e faço isso novamente? A gente tem que lembrar que a maior parte do recurso não quer fomentar o banco, não quer fomentar o Brasil. Quer ter ganho no curto prazo, atingiu aquela meta de ganho, vende, realiza lucro, espera cair, compra de novo. E assim é o ciclo no mercado financeiro, principalmente do lado mais especulativo, que não está pensando na geração de valor, não está pensando em nada disso, está pensando no ganho mesmo ali, principalmente no curtíssimo prazo. E aí a gente tem um setor que subiu quase 2 dias seguidos e subiu com bastante intensidade. Os investidores vão pensar, bom, pode ser que isso não se sustente. Então, vou vender nessa alta, realizar, embolsar o meu ganho e depois, se cair, eu compro de novo ou vou buscar outras pechinchas no mercado. E isso a gente chama de realização de ganhos, movimento de realização, movimento ali, até de ajuste de mercado quando uma coisa sobe muito. Então, a gente viu esse movimento ontem no setor financeiro brasileiro e deu essa limitada na alta da Bolsa. Mas o setor de commodities, até pela trégua que aconteceu dos 90 dias entre a tensão comercial ou a guerra comercial entre China e Estados Unidos, isso deu um fôlego para as commodities subiram bastante e foi o que levou a Bolsa a segurar ali o 0,04 no terreno positivo. Mas poderia ser um dia muito pior se a gente não tivesse a alta das commodities. De forma geral, o otimismo lá de fora não bateu tão forte aqui, justamente porque a gente tinha um setor muito grande que estava sofrendo realização de ganho, que é o setor financeiro, e que tem um peso gigantesco na nossa Bolsa. Não que o setor de commodities não tenha, ele tem também, só que a realização foi maior ali do que a alta que a gente viu em outras ações. E isso acabou equalizando, deixando o Ibovespa perto do 0 a 0. Agora lá fora a gente viu as bolsas subindo com intensidade também, uma alta muito mais forte nas bolsas nova-iorquinas, justamente por esse sentimento mais otimista em relação à guerra comercial da China e dos Estados Unidos, essa pausa de 90 dias. Mas aqui é um otimismo que pode ou não se concretizar, porque caso depois desses 90 dias volte ali até essa tarifação, essa corda volte a tensionar, a gente vai ter sim a volta do pessimismo junto, todo mundo voltando aí. Mas um ponto que eu até queria falar é o dólar, O dólar subiu ontem de novo e foi também justamente por essa busca por ativos internacionais. O que aconteceu? Quando estava com muita instabilidade, quando estava com muita incerteza, as pessoas tiraram dinheiro, então investidores tiraram dinheiro lá dos Estados Unidos e foram buscar ganho em outros mercados. E muito desse recurso veio para o Brasil porque a gente tinha sofrido quedas muito fortes no passado e nossos ativos estavam baratos na comparação. Então entrou muito recurso aqui, inclusive abril foi um mês que recebeu muito recurso estrangeiro na Bolsa. A gente tem essa entrada de capital ou de recurso estrangeiro para buscar essas pechinchas.
depois que você volta a ter uma trégua nos Estados Unidos e uma possível previsibilidade ou uma possível ali alta de novo no mercado, porque já que agora tem a trégua, pode ser que o mercado lá volte a subir, o que vai acontecer? O ganho aqui vai ser realizado e o recurso vai ali também, sem compromisso nenhum, buscar ganho em outros mercados internacionais. E agora volta para os Estados Unidos. Então sai dinheiro daqui que vai lá para os Estados Unidos. E aí o que acontece com o câmbio nessa? O câmbio acaba tendo um movimento de desvalorização do real, porque saiu dinheiro daqui para ir lá para fora. Então a gente vê, né, esse movimento junto acontecendo. O recurso tinha vindo buscar o ganho aqui justamente nesse cenário de incerteza e agora ele vai buscar ganho lá porque tem uma possível tendência de alta com essa trégua. É como eu sempre falo, não tem compromisso em fomento do país ou fomento na empresa. É buscar onde você acha que vai ganhar mais. É isso que o recurso especulativo faz e por isso que ele é tão volátil, né? Entra e sai da mesma forma. Agora, falando em mercado de bolsa, né, em mercado em especulativo, em acionista, já que a gente está falando de tudo isso, vamos falar de Petrobras, porque ontem a gente teve resultado da Petrobras sendo divulgado aqui no Brasil e esse resultado surpreendeu. O resultado da Petrobras veio acima do esperado em algumas métricas, pelo menos na que mais importa para o mercado financeiro, que é o lucro líquido, ela surpreendeu, né? E aí o lucro ficou bem acima do projetado. Foi um lucro que vai reverter, inclusive, dividendos para os acionistas. E aí, Kendi, né? Quem diria que colocar uma pessoa ali na frente da Petrobras que falou que ia priorizar, sim, a exploração de petróleo, que ia focar na produção de petróleo, iria fazer isso, né? A gente conversou bastante sobre isso, inclusive em algumas ocasiões já, que Magda Chambriard, ela é uma pessoa voltada e focada na exploração, quase virou um trava-língua aqui, ela é tão voltada quanto focada para a exploração do petróleo e para esse aumento de produção. Quando a gente teve aquele anúncio que a Petrobras ia liderar a transição energética, que ia voltar a ter investimentos mais fortes ali justamente para desenvolver, né, e colocar ali um avanço tecnológico em relação à transição energética, o mercado ficou de bico. O mercado não gostou, porque o mercado olha para curto prazo, como eu estava falando até agora, ele quer saber quando que ele vai receber os dividendos e a quantidade de dividendos que aquela empresa vai pagar. A grande questão é, se você não investe na parte produtiva, se você não investe na capacidade produtiva, se você não investe em desenvolvimento, se você não tem pesquisa, se você não investe ali em outros aspectos da sua empresa, ela vai ficando pouco competitiva e vai ficando para trás. E aí quem garante que ela vai continuar pagando aqueles dividendos com sustentabilidade? Então, uma empresa ela tem que ter equilíbrio sempre, né? Ela vai ter que distribuir os dividendos? Vai, porque ela é uma empresa de capital aberto e ela vai ter que distribuir os dividendos. Mas ela tem que ter equilíbrio, não só distribuir dividendos, mas tem que ter equilíbrio também com a parte de investimento, de inovação, porque senão realmente ela vai ficar para trás, ela não vai ser competitiva e no longo prazo ela vai perdendo a sua lucratividade também. Não, uma coisa tem que ser equilibrada com a outra. O que a gente vê é uma mudança no discurso da Petrobras, desse foco na exploração, no aumento da produção, e também a gente vê, né, isso trazendo a Petrobras de novo ali para a distribuição de dividendos. Então vamos ver aí como é que ficou, né, o resultado de fato da Petrobras em relação ali ao projetado e também até em relação ao primeiro trimestre de 2024, porque o lucro foi maior em 2025 do que tinha sido no primeiro trimestre, mesmo período do ano passado. Então o resultado, o lucro líquido ficou em 35,2 bilhões de reais, a projeção era de 31. No final é essa linha que importa, mas eu vou falar um pouco das outras porque elas também têm ali o seu impacto. Mas para o mercado é o lucro líquido que importa porque é parte desse lucro que vai ser distribuído ali na última linha que vocês estão vendo em dividendos, que vai ser 11,7 bi, tá? O EBITDA ajustado ou EBITDA, né, cada um dá um nome, lê de uma forma, então eu uso as duas aqui, ele ficou em 61,8 bi, e a expectativa era 62,9, né? 62,94 bi. O que é esse EBITDA? O que é esse EBITDA ajustado? É o potencial que a empresa tem de gerar caixa. Sempre que vocês virem aí, né, EBITDA, EBITDA, EBITDA,
você tem que entender, em português ele é lagida, tá? Porque é o lucro antes dos juros, do investimento, dos juros, da depreciação, da amortização e dos impostos. Olha o investimento, aí pensando no investimento da Petrobras. Então, em português ele é lagida, né? Então, é lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização. Em inglês, ele é EBITDA, EBITDA, e aí se usa mais em inglês mesmo. O que é, então, sempre que vocês virem essa palavrinha, expectativa ou potencial de geração de caixa. Então, quanto aquela empresa gera de caixa. Receita é a receita dela mesmo, então 123 bilhões contra, aqui está 61,8, não é 61,8, né? E tá duplicando ali a tabelinha de cima. Era mais ou menos 124 bilhões a expectativa da receita. Então, por mais que a gente tenha tido uma receita abaixo do esperado e um potencial, né, de geração de caixa também abaixo do esperado, o lucro líquido veio acima do esperado. E isso vai trazer 11,7 bilhões em dividendos e juros sobre capital próprio. Então, juros sobre capital próprio é aquela linha que entra como despesa no balanço da empresa, diminui ali o lucro, diminui a base de cálculo tributável, e isso faz com que você chegue ali no lucro líquido final, e os dividendos é o que é distribuído ali depois de tudo isso, do lucro líquido. O juros sobre capital próprio é uma despesa, é uma jabuticaba, podia ser jabuticaba do capital próprio, porque só aqui no Brasil tem isso, é uma herança do período hiperinflacionário que a gente teve aqui, e isso continua sendo utilizado, porque como ele entra como uma despesa, algo que você paga, e ele diminui o lucro, porque toda despesa diminui o lucro, ele também mexe na base de cálculo tributável. E aí as empresas usam isso justamente para distribuir parte ali do resultado, não é do resultado, mas dos juros sobre capital próprio para os acionistas, e aí você tem essa diminuição do lucro e, por consequência, né, a diminuição, na verdade, do lucro antes da tributação, da base de cálculo, e você tem o lucro líquido final também menor, mas você ganha eficiência tributária. Então, às vezes, até traz ali um resultado melhor usando esse artifício do que não usando. A gente já fez algumas comparações aqui para mostrar isso para vocês. E aí o juros sobre capital próprio tem essa função. Então, são duas formas diferentes, mas no final isso vai para o bolso do acionista. Aí tem algumas diferenças tributárias que eu não vou entrar aqui com vocês, mas só para vocês saberem que são coisas diferentes, mas que no final vai lá para o bolso. E a gente acha que tem uma outra tabelinha que acredito que a gente tem aí para mostrar para vocês, que é da onde veio o resultado operacional da Petrobras. Ali a gente estava vendo o resultado financeiro e o que tem de resultado operacional aí da Petrobras. Então, o caixa gerado foi de 8,5 bilhões, a gente tem uma produção média de 2,2 bilhões barris de petróleo por dia, né? 2,2 milhões de barris de petróleo por dia. E aí, só para vocês entenderem, né? A Petrobras ela é uma das maiores produtoras aqui do Brasil, é a maior produtora do Brasil, e a OPEP, né? Aquela organização dos países exportadores de petróleo, tem colocado o Brasil entre os maiores produtores fora ali da OPEP. Então, né, entre aqueles que eles monitoram, Brasil, Estados Unidos, Canadá, você tem o Brasil ali ganhando um protagonismo em relação à produção de petróleo por dia. E é o que eu falo, né? Você colocou à frente da empresa uma pessoa que prioriza isso. E essa vai ser a prioridade agora da Petrobras, produção e exploração de petróleo. E a transição energética, ela continua ali, inclusive sendo discutida, mas não tanto no primeiro plano como estava anteriormente, até porque isso desagradou os acionistas e os investidores da Petrobras. Quando você tem ali investidores e acionistas, eles também têm ali o seu peso de pressão, o seu peso de decisão. Então, você coloca nesse interesse, você vai priorizar ou não o interesse da empresa, priorizar ou não o interesse dos acionistas. Eu vejo mais um caminho hoje da Petrobras olhando mais para o acionista do que para essa transição energética ou para essa empresa que estava sendo discutida, né, essa mudança na empresa que estava sendo mais discutida anteriormente. E a gente vê isso até em alguns números da Petrobras, mas mais do que nos números, nos discursos também, né? Inclusive, eu tenho um trechinho aqui da Magda Chambriard falando em nota do resultado da Petrobras. Iniciamos o ano de 2025 com resultados operacionais robustos, que refletem a capacidade técnica da Petrobras em superar desafios
e gerar valor para a sociedade. Aumentamos nossa produção em 5,4% em relação ao último trimestre e alcançamos um caixa de 8,5 bilhões de dólares com nossas operações, que nos permite de investir e continuar gerando valor e remunerar os nossos acionistas. Falou em transição? Não, falou em geração de valor da empresa e falou em remunerar os acionistas. Então, a gente tem que olhar tanto o que é dito quanto o que não é não dito nesses tipos de pronunciamento. Ela falou bastante em acionista, falou bastante em produção, falou bastante ali em operação, mas não falou em transição energética, ali, principalmente nessa nota que é a que mais está sendo veiculada. Então, parece que isso fica um pouco de lado. E por que fica um pouco de lado? Transição energética se faz de um dia para o outro? Não se faz de um dia para o outro. Você começa a investir hoje para o longuíssimo prazo. É lá para frente. E se é lá para frente, quando que isso vai dar resultado? E se der resultado, se der lucro, vai ser lá na frente. Vai ser 20, 30 anos para frente, 10 anos para frente. O acionista quer saber do que vai ter lucro 10 anos para frente? Não, ele não quer. Ele não sabe, eu não sei nem se eu vou estar vivo amanhã. É assim que pensa o acionista. Então, ele quer o lucro no curto prazo e quer esse aumento de produção. Não importa, custe o que custar, não importa o meio ambiente, porque ele não sabe nem se vai estar vivo, não é mesmo? Não acabei de falar isso? Então, é mais ou menos esse pensamento raso que tem quando você olha a maior parte de acionistas, principalmente especulativos ou de curtíssimo prazo. Para finalizar ali na tabelinha, pode botar ela aí de novo só para a gente fechar, a gente tem a variação de produção aqui de 5,9%, que é a variação anual da produção de menos 1%, considerando o mesmo trimestre do ano anterior. Então, aqui, né, uma Petrobras voltada mesmo para a geração de caixa, para a produção, para a exploração do petróleo. Então, a gente volta para esse core, né, para esse objetivo principal da Petrobras. Agora, eu vou voltar, já que a gente voltou aí para as origens da Petrobras, eu vou voltar para a redação para perguntar para o Diego como é que estão os comentários, se tem alguma coisa interessante rolando no chat e para a gente passar aí para a nossa próxima manchete do dia. Débora, a nossa audiência... em específico aqui, a nossa telespectadora fiel e a Sandra Hortal fizeram duas perguntas que eu achei muito pertinentes, né? Uma, na verdade, dialoga mais com fechamento, e em específico com o setor financeiro, que é a dúvida da Maria Helena. Acho que a gente vai ter que abordar isso em algum outro momento, mas a dúvida dela que eu achei muito interessante é: por que o Nubank não é considerado um banco, né? Vi, inclusive, há pouco tempo, algumas manchetes discutindo isso. Mas a dúvida da Sandra, que dialoga mais com o tema da Petrobras, que eu achei muito interessante, que acredito que você já respondeu na sua própria fala, é: no Brasil parece que o crescimento da empresa não interessa os investidores. Isso não é burrice? Inclusive, a própria Maria Helena meio que responde isso, né? Os investidores estão interessados no lucro, o futuro eles deixam para os outros pensarem. Agora, eu queria aproveitar essa deixa para, na verdade, puxar o gancho para a nossa próxima matéria, que é a pesquisa mensal da cesta básica feita pelo Diese. Então, para quem não sabe, saiu no dia 8 de maio, quinta-feira passada, a pesquisa mensal da cesta básica feita pelo Diese, que é o Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos. A pesquisa, em resumo, ela analisa as diversas características do custo da cesta básica, seja o custo da cesta básica por capital, a variação do preço da cesta básica de um mês para o outro, a variação dos itens e por aí vai. Tem vários aspectos dessa pesquisa. Eu acho que é uma pesquisa de extrema importância para a gente também entender qual que é o comprometimento da renda da população brasileira com os itens essenciais para a gente ter em casa, né? Então, é muito importante para a gente ter um panorama de, assim, dado o salário mínimo, quanto dessa renda é destinada somente com a cesta básica, que, aliás, não contempla o que a gente entende por fazer o mercado, né? Por fazer todas as compras. Mas, enfim, te passo a palavra agora, Débora. Conta pra gente, como é que ficou essa pesquisa? Olha, não só a cesta básica subiu, aí como vocês estão vendo, em 15 das 17 capitais, como cada vez mais ela tem consumido parte do salário mínimo, principalmente quando a gente olha nas cestas básicas mais caras aqui do país. Caso de São Paulo. São Paulo continua ganhando no ranking aí da cesta básica, continua no topo, São Paulo no topo com uma cesta básica mais cara, com mais de R$900. Então, vamos até já colocar o preço, não vamos nem colocar a variação, porque eu vou ter 3 minutinhos para falar de cesta básica com vocês. Então, vamos focar aqui no que interessa. Claro que a variação também importa, mas vamos ver aí o preço da cesta básica em São Paulo de R$ 909,25, já consumindo 64%, quase 65% do salário mínimo, nesse caso mais caro. Florianópolis em segundo lugar com R$ 904,
61% do salário mínimo líquido consumido aí por itens de cesta básica. No Rio de Janeiro, R$ 849, 60% também consumidos aí com itens de cesta básica. É o que eu sempre falo, aqui estão as 5 primeiras, né, as 5 mais caras, a média do Brasil, que é R$ 754. Já consumindo mais da metade, 53% do salário mínimo líquido, e a gente tem as mais baratas, que são as 5 mais baratas, que consomem um pouco menos, mas ainda, na média, o Brasil tem aí uma cesta básica que consome metade, pelo menos, do salário mínimo. No caso mais barato, que é Aracaju, ela consome 41% do salário mínimo, então não é pouca coisa. Mas vamos pensar nos casos até mais caros ou na média brasileira. Já é metade do salário indo para comprar itens básicos de cesta, né? Itens básicos e cesta básica. Então, é como se você tivesse mais de metade do salário para esses itens e a outra metade sobra para pagar a luz, para pagar a água, para pagar a conta, para ter algum lazer se sobrar dinheiro. E é isso que a gente fala quando a gente está falando de inflação de alimentos. Porque de item em item, vamos passar aqui já para os itens, enquanto eu for falando disso, as pessoas terem uma ideia de quanto variou. Vamos passar até para os 12 meses, que eu acho que o acumulado é mais interessante para o pessoal em casa, já que a gente tem pouquinho tempo. Mas de item em item, né, a gente vê que o salário mínimo ele vai ficando mais comprometido. Então, a inflação de alimentos ela é problemática por conta disso. Não só ela penaliza mais as faixas ou os estratos de rendas mais baixos, os menores estratos de renda aqui do país, como também tem toda essa questão, né, de você, cada vez que você tem a alta de um item, porque as pessoas falam, mas tomate tem um peso pequeno na cesta básica. A batata tem um peso pequeno ali na minha cesta de consumo. O café, quanto que a gente compra de café por mês? O problema é, de item em item, quando a gente vai vendo essa cesta básica crescer, isso vai começar a ser um problema. E vai começar a ser um problema para os menores estratos de renda. Porque justamente vai consumir mais do salário mínimo. E aí a gente começa a ter um problema, né? Porque se as pessoas estão gastando com itens essenciais, elas talvez deixem de comprar outros itens, porque boa parte do orçamento familiar está indo para esse item básico, para esse item essencial. E quanto mais você tem a renda, por mais que a renda cresça, se você tem ali um aumento, uma inflação, um aumento de preços, uma variação positiva de itens que são essenciais, que a pessoa vai ter que comprar, essa renda começa a ser comprometida e você deixa de ter renda disponível para outro tipo de consumo, para um consumo ali de item não essencial, de um lazer, e aí você começa a ter com isso uma desaceleração econômica também, né? Então é um ponto que a gente precisa olhar junto com aquele outro problema, que é a taxa de juros alta, que acaba inviabilizando um monte também de projetos, um monte de compras, um monte de gastos que dependem principalmente do crédito. Mas esse assunto eu não vou conseguir fechar hoje, infelizmente a gente ficou muito tempo, felizmente também, né, porque é um assunto super importante, a gente ficou bastante tempo falando de Petrobras, mas amanhã eu volto tanto com a cesta básica, quanto a negociação do Brasil com a China, que a gente precisa falar sobre isso e discutir juntos. Então agora eu entrego para o Rolê ICL com o William Deluc e o Guga Noblar, que já estão esperando, e os rolezeiros já estão ansiosíssimos aí para receber vocês. E antes eu só vou pedir aí para vocês entrarem no iclmercado.com.br para assistir a nossa aula aberta, aula magna online e gratuita com o Gessé Souza, Porque as Elites Odeiam o Povo Brasileiro, a primeira aula aí da pós, a primeira aula é sempre a aula magna, e ela vai ser aberta e gratuita, só que precisa se inscrever para garantir o ingresso. Então, iclmercado.com.br, e agora vocês ficam com o Rolê ICL na sequência. Um beijão e até amanhã, pessoal. Faltam apenas 2 dias para a aula inaugural de lançamento da segunda turma da pós-ICL. Eu quero te convidar a refletir comigo. Por que as elites odeiam o povo brasileiro? E como elas se organizam historicamente para impedir que o povo tenha acesso à verdadeira soberania. No dia 15 de maio, às 20 horas, ao vivo. Olá, eu sou a Juliana Baroni e tô aqui para te fazer um convite. Toda terça-feira às 19 horas tem o Precisamos Conversar, um programa de debates feminino. A gente tem que ver, tem que analisar. Vale tudo por qual dinheiro? Quem tem dinheiro e o que é dinheiro no país? Já foi mais ou menos uma cama. Aqui no Instituto Conhecimento Liberta e também nos canais do Eduardo Moreira. Então, você não pode perder. Um beijo, até lá!